Olá, professor Luciano, aqui é o Jackson Schmidek e eu já vou começar a ler o Squib. Mudança linguística na perspectiva da linguística funcional e linguística cognitiva. Resumo. Este Squib tem o objetivo de verificar e demonstrar como se dá o tratamento a respeito do conceito de mudança linguística na perspectiva de duas escolas, a saber, a linguística funcional, ou funcionalismo clássico, e a linguística cognitiva, com as referências de Cunha Oliveira Martelotto 2015, Baib 2016, Rosário Oliveira 2016, Vereza 2012, entre outros. Tecem-se, portanto, os principais postulados dessas duas escolas, considerando as questões que envolvem a mudança linguística e como tais teorias contribuem para os avanços dos estudos linguísticos. Palavra-chave: mudança linguística, linguística funcional, linguística cognitiva. Considerações iniciais. Os estudos acerca da linguagem deixaram marcas importantes ao longo de sua trajetória. Mesmo no século XIX, com uma abordagem histórico-comparativa a partir de diversos autores, o advento da linguística moderna tem sempre Saussure como precursor, com Cours de linguistique générale. É a Saussure que delega a noção de que a língua é sistema. Esta noção, posteriormente, passou a adotar o termo estrutura, com a referência de Cunha Oliveira Martelotto de 2015. Com o avanço dessa primeira etapa, as inclinações a respeito dos estudos da linguagem incentivaram outras visões linguísticas, principalmente no que tange às pesquisas realizadas pelo Círculo Linguístico de Praga. Estas pesquisas tinham o objetivo de investigar certa lógica interna presente nas línguas. Com pesquisas mais profundas, já se não podia comportar uma visão teórica puramente estrutural, uma vez que se tornava mais enfática a significação de função da língua, atraindo novos modelos teóricos. Essa divergência de pensamento promoveu a manifestação de dois polos escolares, o polo formalista e o outro, o funcionalista. Para este artigo, trataremos apenas sobre os postulados do polo funcionalista, considerando a linguística funcional e sua escola subsequente, a linguística cognitiva. Ainda nessas considerações iniciais, traremos alguns conceitos dessas duas linhas teóricas. A primeira abordagem é acerca da linguística funcional, doravante LF, a qual trata a função que a língua desempenha como primordial, considerando esta como instrumento de interação social. Diz que é nas diferentes situações de comunicação que se determina a estrutura gramatical. Essa visão também se encontra nos postulados de Dick, em que o principal interesse de uma linguística funcionalista está nos processos relacionados ao êxito dos falantes ao se comunicarem por meio de expressões linguísticas, com referência de Cunha Oliveira Martelotto 2015. Em se tratando da linguística cognitiva, doravante LC, esta está apresentada, por assim dizer, em diversos modelos cognitivos da gramática. Dentre esses modelos, pode-se ressaltar a gramática cognitiva descrita por Langacker em 1987, 1991, 1999 e 2008. Para esta gramática, é cabível compreender que a linguagem é constituída por unidades semânticas, fonológicas e simbólicas. Nesta visão, as estruturas linguísticas são motivadas por processos cognitivos gerais, conforme Costa 2009. É indispensável dialogar com esta visão linguística, visto que é a partir dela que se constrói o arcabouço que engloba a gramática de construções, desenvolvida mais tarde por Adele Goldberg. As ideias centrais de Langacker se encontram na leitura Foundations of Cognitive Grammar, com referência de Costa 2009. Para que haja boa compreensão do objetivo deste trabalho, que é descrever como a mudança linguística é investigada por essas duas linhas teóricas, expostas às devidas considerações iniciais, traremos a seguir a exposição das escolas, que é a fundamentação teórica adotada aqui, comparando o tratamento que cada uma dá ao conceito de mudança linguística. Logo, as considerações finais e, por último, as referências. Eu digo que mudança linguística aqui que eu adoto equivale aos processos de mudança que ocorrem na estrutura gramatical, no léxico, na fonologia e na semântica dos itens, como está no rodapé. Fundamentação teórica. Aqui traremos os principais postulados acerca da linguística funcional e da linguística cognitiva. As abordagens seguirão no caminho em que se possa comparar o tratamento que ambas apresentam quanto ao conceito de mudança linguística. A linguística funcional e sua abordagem acerca da mudança linguística.
A linguística funcional se caracteriza por compreender a linguagem como um instrumento de comunicação. Para esta escola, a mudança linguística ocorre na interação e há uma simbiose entre discurso e gramática, visto que ambos interagem e exercem influência mútua um sobre o outro, conforme Mendes Rosário 2021. Enquanto se estendia o funcionalismo clássico por toda a Europa, principalmente por meio dos linguistas da Escola de Praga, crescia do outro lado do oceano a influência desses estudos com o funcionalismo norte-americano. A Escola de Praga direcionava o funcionalismo para além da fonologia. Tem-se, portanto, com Mathesius, por exemplo, uma análise à estrutura gramatical das línguas numa perspectiva que ancorava a concepção funcional da sentença, investigando como a mudança linguística ocorria em termos de informação transmitida pela organização das palavras, como em Martelotto 2011. Segundo Cunha, Oliveira e Martelotto 2015, o termo funcionalismo ganhou força de maneira tal que autores como Sandra Thompson, Paul Harper, Tommy Givan aderiram ao pensamento da linguística baseada no uso, a qual tem por característica investigar a mudança linguística do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. Essa concepção significa dizer que a sintaxe é uma estrutura em constante mutação em consequência das vicissitudes do discurso, ou seja, a sintaxe tem a forma que tem em razão das estratégias de organização da informação empregadas pelos falantes no momento da interação discursiva. Dessa maneira, para compreender o fenômeno sintático, seria preciso estudar a língua em uso em seus contextos específicos, pois é nesse espaço que a gramática é constituída, conforme Cunha, Oliveira e Martelotto 2015. Partindo do pressuposto de que a língua é um organismo maleável, adaptando-se às necessidades comunicativas e cognitivas do falante, a mudança linguística pode ocorrer por meio de alguns itens e construções sintáticas, os quais passam a assumir funções gramaticais, como Martelotto, entre outros, 2011. Este processo de mudança linguística é denominado gramaticalização, que consiste na mudança por qual um lexema ou item lexical passa tomando status gramatical. Isto é, uma palavra, por exemplo, pode ter ganhos nos diversos níveis gramaticais, novas propriedades morfológicas, sintáticas, semânticas, compreender uma forma fixa na estrutura ou simplesmente desaparecer. O uso frequente desses itens e até expressões pode promover perda fonética e semântica, adquirir novos usos e uma construção pode começar a perder sua composicionalidade e analisabilidade, conforme Bybee 2016. Bybee, citando Langacker, diz que composicionalidade é uma medida semântica e se refere ao grau de previsibilidade do sentido do todo a partir do sentido das partes que o compõem. Nesta questão, palavras derivadas podem ser composicionais ou não, e construções especiais são frequentemente identificadas pela falta de composicionalidade. O termo analisabilidade se refere ao reconhecimento da contribuição que cada componente dá à conceitualização composta. Isto quer significar que se incluiria, neste caso, o reconhecimento do usuário da língua, das palavras e morfemas individuais de uma expressão, assim como de sua estrutura morfossintática. Expostas as considerações que a linguística funcional faz acerca da mudança linguística, trataremos de apresentar como esse conceito é abordado pela linguística cognitiva. A linguística cognitiva e a mudança linguística. A linguística cognitiva é uma abordagem que estuda a língua baseada no uso ou na experiência e está atrelada a uma perspectiva. A linguagem é toda sobre significados. As estruturas da língua, portanto, são apreendidas igualmente pela experiência. Para esta escola, o significado é enciclopédico e não autônomo. De acordo com Da Silva, 1997, a linguística cognitiva é cognitiva no mesmo sentido que o são outras ciências cognitivas, psicologia cognitiva, neurociência, inteligência artificial, antropologia, filosofia, etc. E também ela assume que a nossa interação com o mundo é mediada por estruturas mentais, mas é por natureza mais específica, já que se ocupa unicamente da linguagem como um dos meios de conhecimento. Ainda junto à linguística cognitiva está a gramática de construções, que se baseia no entendimento de que a unidade básica da gramática são pareamentos convencionais de forma e significado. Para esta escola, construção é resultado não só de forma, mas também é resultado da união de forma e função ou significado, conforme Ribeiro 2018.
Uma vez que a linguística cognitiva entende a língua como parte da cognição humana, a noção de que somos seres corporificados está intimamente ligada à linguística cognitiva, pois categorizamos coisas e temos a experiência, que é o conhecimento de mundo. Assim, os conceitos de categorização, perspectivação, conceptualização, frames, esquemas imagéticos, pressupostos da metáfora e metonímia, entre outros, são indispensáveis para que se possa propor uma abordagem que investigue como se dá a mudança linguística. A mudança linguística, então, é motivada por esses fatores e, de acordo com Da Silva, 1997, uma das ideias importantes e originais em linguística cognitiva é a de que grande parte do nosso conhecimento não é estático, mas fundamenta-se em e é estruturado por padrões dinâmicos, não proposicionais e imagéticos dos nossos movimentos no espaço, da nossa manipulação dos objetos e de interações perceptivas, os chamados esquemas imagéticos, que é Image Schemas, de Johnson, 1987, e Lakoff, de 1987 e 1990. Entre os esquemas imagéticos mais frequentes, linguisticamente realizados de muitas variadas maneiras, estão os seguintes: contenter, que é o container, recipiente, origem, percurso, destino, percurso ou caminho, elo, que é o link, força, equilíbrio ou balança, bloqueio, remoção, contraforça, compulsão, parte, todo, centro, periferia, em cima, embaixo, à frente, atrás, dentro, fora, perto, longe, contato, ordem linear. Por exemplo, a ideia que temos do equilíbrio é algo que aprendemos não pela compreensão de um conjunto de regras, mas com o nosso próprio corpo, através de experiências corporais várias de equilíbrio e de desequilíbrio e da manutenção dos nossos sistemas e funções corporais em estados de equilíbrio. E este esquema imagético do equilíbrio é metaforicamente elaborado para a compreensão de vários domínios abstratos, por exemplo, estados psicológicos, relações legais e jurídicas, sistemas formais. Martelotto, entre outros, 2011, dizem que se propõe uma mudança de perspectiva no estudo da linguagem, colocando os usuários da língua no centro da construção do significado, e a motivação da mudança linguística se baseia exatamente na categorização de mundo que os falantes fazem a partir da experiência. Assim, a situação comunicativa motiva a estrutura gramatical, conforme Martelotto, entre outros, 2011. Para a investigação da mudança, portanto, na visão desta linha teórica, são considerados não somente as estruturas gramaticais, mas também a situação comunicativa em sentido amplo, analisando o evento de fala, os participantes e o contexto em que se dá o discurso. Considerações finais. Embora este trabalho se trata de um pequeno artigo com abordagem breve dos conceitos aqui tratados, vemos que a mudança linguística pode ocorrer por meio de muitos processos. Para a linguística funcional, que é a linha teórica que vê a linguagem como um instrumento de interação social e que propõe uma simbiose entre discurso e gramática, observamos que a mudança linguística pode ser motivada de condições discursivas da língua, ou seja, ela é motivada pela situação comunicativa. Vimos também o conceito de gramaticalização, que pode causar perda fonética ou semântica de itens lexicais. Muitos itens e estruturas sofrem mudança motivadas no uso interacional da língua. É na interação verbal que a língua sofre remodelamentos. Isto é, a mudança se faz no próprio uso da língua, considerando a frequência, a repetição e outros mecanismos. Na perspectiva da linguística cognitiva, a mudança se baseia em termos de categorização linguística. Para essa escola, a perspectiva cognitiva de mudança se fundamenta no princípio de que a linguagem é um sistema simbólico que se baseia nas capacidades cognitivas gerais, como percepção, atenção, categorização, memória, conceptualização, esquemas imagéticos, metonímia, metáfora, etc. E isto por meio da experiência e conhecimento de mundo. Por conclusão, este SQUIB é apenas uma breve análise dos pressupostos que envolvem a mudança linguística. É sabido que, em poucas linhas, não se é possível aprofundar o conceito de mudança linguística baseado nas escolas utilizadas aqui, porém, pode servir para futuros pesquisadores interessados no tema. Referências: Bybee, Língua, Uso e Cognição, de 2016, Soili Costa, Entridôntico e Epistêmico, O Caráter do Verbo Modal Poder, de 2009, Cunha, Oliveira e Martelotto, que é Linguística Funcional, Teoria e Prática, de 2015. Augusto Soares da Silva, A Linguística Cognitiva, uma breve introdução a um novo paradigma em linguística, pela Revista Portuguesa de Humanidades,
de 1997. Mário Eduardo Martelota, entre outros, que é um manual de linguística, de 2011. Luciana Sanches Mendes e Ivo da Costa Rosário, Estudos de Linguagem, Reflexões sobre Diversidade, Teoria e Análise Linguística, de 2021. Fernanda Ribeiro, A Rede Construcional de Movimento Causado do Português Brasileiro, dissertação de 2018. E Solange Coelho Vereza, Sob a Ótica da Metáfora, Tempo, Conhecimento e Guerra, de 2012. Obrigado.